Oi, eu sou a Paloma, esse é meu canal. Espero que vocês estejam bem no dia de hoje, porque nós vamos começar mais um vlog de leituras pra variar, né? Em 2024, uma das minhas maiores metas de leitura era ler o alfabeto, e eu decidi que vou continuar com esse projeto, porque eu já fiz um vídeo começando. Eu tô muito atrasada, mas o que vale é a intenção. Nesse primeiro vídeo, eu li as letras A, B, C e D. Vou deixar o vídeo marcado aqui no card pra vocês acompanharem esse projeto, que vai ser um projeto extenso. E pra eu não perder mais tempo, estou aqui para continuar com o segundo vídeo. Dessa vez nós vamos ler as letras E, F, G e H. Só que, como vocês sabem, pra mim nada é tão simples quanto ler letras de um alfabeto. Na verdade, eu queria fazer desse projeto algo coerente. E pra cada vídeo eu queria escolher um gênero de leitura específico, pra ficar um pouquinho mais legal de ver todos esses livros juntos. No primeiro vídeo, eu escolhi livros de romance e livros contemporâneos, né? Livros mais despretensiosos, vamos colocar assim. Só que pra esse vídeo aqui, eu decidi que vou ler livros de suspense, porque faz tempo que eu não pego livros de suspense seguidos, então eu tenho alguns nessa lista, já escolhi um para cada letra, vou apresentar eles para vocês agora. Para a letra E, eu tenho o e-book de Eu Terei Sumido na Escuridão. Eu conheci esse livro, na verdade, como uma história, porque eu acompanho uma youtuber gringa que fala sobre true crime, né, que são aqueles crimes reais. E ela tem um programa muito legal, uma série de vídeos muito legais, que são vídeos de true crime. Toda segunda-feira ela solta um, onde ela também faz a maquiagem dela enquanto ela faz esses vídeos. O nome dela é Bailey Sarian. Eu amo, já faz muitos anos que eu acompanho. E eu lembro que eu tava assistindo um vídeo dela uma vez, e ela tava falando sobre esse caso específico, que é um caso real. Esse livro, ele é um suspense, só que assim, é um livro de não ficção, que é uma coisa que eu não leio muito, mas esse é o primeiro da lista porque ele começa com E. Para a letra F, foi muito difícil achar. Eu, na verdade, achei que a letra F e a letra G foram muito difíceis de achar, mas consegui achar um por conta do clube de membros, porque os membros me chamaram a atenção para esse livro, que é Fique Comigo, do Harlan Coben. Eu já li um outro livro do Harlan, eu não amei, mas eu gostei de ler, eu achei que ele foi, assim, muito legal de acompanhar, então decidi que vou pegar esse segundo livro dele na minha experiência com Harlan Coben. Ele é um livro bem grande, eu vou ler pelo Kindle Unlimited, eu espero gostar, espero que ele seja tão fluido quanto o outro, eu lembro que o outro foi bem dinâmico, assim, de ler, e é isso que eu sei sobre esse livro, gente, que ele é do Harlan Coben e que ele já é um autor conhecido de suspense. Não tenho a mínima ideia do que fala esse livro, mas enfim, essa é a minha escolha. Para a letra G, eu também não tava encontrando nenhum livro, gente, que ódio! Tava muito difícil de encontrar, pedi também mais uma indicação pro pessoal lá do clube, e eles me indicaram Garotas em Chamas. Esse livro é da C.J. Tudor, ela já tem um outro livro, O Homem de Giz. O Homem de Giz foi bem famoso, assim, na época que ele saiu aqui, hypou bastante. Esse daqui eu não vi muitas pessoas falando sobre, e eu peguei só porque tem a letra G. Tudo que eu sei dessa história é o que eu li na sinopse, que há 5 séculos, mártires protestantes foram traídos e queimados, e 30 anos atrás, 2 adolescentes desapareceram sem deixar vestígios. Há algumas semanas, a pessoa responsável pela paróquia local se enforcou na nave da igreja. Descobrir a verdade pode ser fatal nessa cidade de passado sangrento, onde todos têm algo para esconder e ninguém quer acreditar em forasteiros. É isso que eu sei desse livro, mas ele começa com a letra G, então por isso essa foi a minha escolha. E como Eu Terei Sumido na Escuridão foi um e-book que eu tinha comprado há meses, o segundo livro que veio e que encaixou com ele pra eu criar esse segundo vídeo do alfabeto de suspense foi Holly, do Stephen King, que eu recebi de parceria com a Suma. Vocês sabem que eu não sou a maior fã de Stephen King, mas eu tô sempre disposta a ler livros do autor, porque eu acho que ele é um dos autores mais conhecidos do gênero e seria muita burrice minha recusar ler os livros dele. Tem alguns que eu não vou ler mesmo, tá? Nunca. Mas esse daqui é um livro que me chama a atenção, porque pelo que eu sei, a detetive protagonista desse livro, que é justamente a Holly, que leva o título aqui do livro, ela já apareceu em outra história, se eu não me engano foi Mrs. Mercedes, alguma coisa assim. Eu nunca li essa outra trilogia do Stephen King, mas ela é uma das que me chama a atenção quando eu olho pra todos os livros do autor. Essa é uma história que talvez eu leia no futuro. Eu não sei se tem muita ligação, assim, eu não sei se eu vou sofrer muito, sabe, pra entender uma história sem ter lido a outra, mas eu creio que não, então por isso eu escolhi Holly para a letra H. Graças ao bom Deus, né, gente? Porque já pensou achar outro livro com a letra H que não seja esse? Eu acho que não é nem possível. Então, enfim, fechamos a nossa próxima etapa desse desafio do alfabeto e vamos nessa começar a ler, porque eu já falei tanto que eu nem sei mais. Vambora!
Bom, gente, finalizei a minha leitura de Eu Terei Sumido na Escuridão e já vim comentar com vocês, eu literalmente acabei de acabar, porque esse caso é um caso que não sai da minha cabeça e eu tenho muitas coisas pra falar, ao mesmo tempo que eu não gostei muito da leitura e eu tenho que ir com calma, porque são tantas coisas que, enfim, vamos começar do começo. Como eu falei pra vocês, esse caso já me era conhecido por conta do vídeo da Bailey Sarian que eu assisti. Eu procurei pra falar o título pra vocês. Ele chama The Untold Story of the Golden State Killer, ou A História Não Contada do Golden State Killer. Esse vídeo ainda tá disponível, ele tem mais de 1 hora e é muito interessante. E desde esse vídeo dela, esse caso ficou na minha cabeça porque foi um homem que cometeu mais de 55 crimes muito violentos e ele demorou muitos anos pra ser pego, quase que 4 décadas depois dos primeiros crimes que ele cometeu é que ele finalmente foi pego. E isso é tão recente que chega a ser absurdo. Eu vou tentar não colocar muitos detalhes aqui, até porque o YouTube não vai gostar disso, só que eu preciso falar algumas palavras horríveis pra gente comentar sobre esse caso, porque esse caso inteiro é horrível. Basicamente, o Golden State Killer era um cara que começou a cometer crimes em 1970, mais ou menos 73. Ele começou com crimes leves, como invasões de casa. Depois ele escalou para estupros, ele virou um estuprador em série. Ele estuprou mais de 50 mulheres. E depois disso, ele começou a assassinar as pessoas. Ele se tornou um assassino e ele teve mais ou menos mais 11 vítimas aí de assassinato. E nesse meio tempo, de 1970 até 1980 e alguma coisa, que foi quando ele parou de cometer crimes, a polícia não tinha ideia de que ele era a mesma pessoa fazendo crimes em 3 lugares diferentes. A polícia, naquela época, não tinha muitas informações e eles não tinham muitos recursos para buscar pistas, não existia DNA, male existia impressão digital. Então, assim, eles tinham certeza de que os crimes estavam acontecendo de formas diferenciadas e que eram 3 pessoas diferentes, porque o nosso assassino, ele começou em um lugar, depois ele migrou para outro e depois disso ele migrou para outro lugar. Então, ele cometeu crimes em 3 lugares diferentes e a polícia não tinha ideia de que era a mesma pessoa. Até que, basicamente, em 2011, eles começaram a mexer com DNA, eles começaram a desenterrar esses casos, porque os casos já estavam frios há muito tempo. Com a ajuda do DNA, eles descobriram que, na verdade, era a mesma pessoa. Em muitos dos casos, não todos, porque ele não tinha deixado DNA em todos os casos. E agora que eu comecei a gravar... Não, gente, vocês não vão acreditar nisso. Vocês não vão acreditar mesmo. Eu começo a gravar, de repente tem uma pessoa de parapente aqui, não sei nem como que chama isso, fazendo o maior barulho com esse motor. Mas enfim, vou tentar falar sem vocês ouvirem o barulho dele. Em 2018, finalmente conseguiram identificar a pessoa que foi a criminosa. O nome dele é Joseph, ele foi identificado e foi preso com 72 anos. Ele passou por um julgamento, ele infelizmente não foi condenado pelos estupros, porque eles prescreveram, só que ele foi condenado pelos 13 assassinatos, se eu não me engano, e ele tá na cadeia ainda, ele ainda tá vivo e ele provavelmente vai morrer na cadeia, né? Até porque ele cometeu mais de 55 crimes e passou a vida impune, ele conseguiu viver uma vida feliz com a família dele e as vítimas não. Então, é o mínimo que a gente espera, né? Só que esse caso é interessante porque ele só foi revivido, vamos colocar dessa forma, por conta da Michelle McNamara, que é a autora desse livro. A Michelle presenciou um crime quando ela era criança e desde então ela é obcecada por crimes. Ela sempre procura esses crimes que nunca foram resolvidos, até que ela se deparou com esse, que era muito específico e é muito bizarro mesmo, e ela fica obcecada por isso. Ela fala no livro que ela tem uma obsessão com esse caso e ela começa a investigar sozinha. Ela tinha um blog de true crime, ela compartilhava a opinião dela com outras pessoas e ela começa a investigar esse caso. Ela vai muito fundo nesse caso, gente, juro. Ela tinha contato com as vítimas, ela tinha contato com os policiais, os detetives que investigaram esse caso na época. Ela monitorava as coisas que o criminoso tinha roubado das casas. Ela criou um mapa de todos os crimes que ele cometeu e ela que foi trazendo esse caso de volta à vida, até porque ela tinha contato com alguns policiais que ainda investigavam esse caso. Ele nunca deixou de ser investigado, sabe? Mas ainda assim, eram poucas pessoas que estavam dispostas a investigar isso. Até que ela decidiu, na verdade ela teve essa ideia genial de comparar o DNA desse cara, porque ele tava numa base de dados. Nesse meio tempo que ele ficou impune, foi criada uma base de dados de DNA que tá na Califórnia, uma das maiores do mundo, onde os criminosos têm os seus DNAs meio que gravados lá. Ela teve essa ideia de comparar o DNA do assassino
com aqueles sites que a gente tem hoje pra você ver a sua ancestralidade. Eu não sei se vocês conhecem. São sites, né, laboratórios específicos que você manda uma amostra de DNA sua e ele te mostra todas as pessoas que são da sua família, assim, seus ancestrais. Ela tem a ideia de comparar o DNA do assassino com esses sites, que são meio que dados públicos, porque, enfim, as pessoas não sabem, mas quando você dá seu DNA, ele se torna público. E ela fala com um policial que ajudava ela na época, só que nisso que ela tem essa ideia, a Michelle acabou falecendo. Ela faleceu com 46 anos, quando ela tava dormindo. Ninguém sabe exatamente por que ela faleceu, só que ela não viu a conclusão do caso, o que é muito triste. E o policial, né, e as pessoas que estavam em contato com ela, eles continuaram esse trabalho que ela começou. Por conta desses sites de DNA, eles conseguiram identificar parentes do Joseph, e aí é que eles finalmente conseguiram identificar o Joseph. É uma história muito bizarra e eu não quero dizer que eu gosto desse caso, mas é um caso que te dá uma satisfação, assim, porque você vê o cara sendo preso mesmo depois de muitos anos. Só que ainda assim, gente, eu acho que você assistir uma série sobre isso, porque tem um documentário sobre isso, ou você assistir o vídeo da Bailey Sarian, por exemplo, já é suficiente pra você saber essa história do que você ler o livro da Michelle McNamara. Até porque, quando ela faleceu, ela não tinha finalizado esse livro. Quem finalizou foram as pessoas que estavam com ela, incluindo o marido dela, que na verdade é um ator bem famoso. Ela é estranha porque ela tava ali no meio de Hollywood e ela era obcecada por true crime. Só que quem finalizou esse livro foram as pessoas que trabalhavam com ela e não ela exatamente. Eu acho que esse livro, na primeira parte, é muito confuso porque ele vai e volta e ele repete muitas coisas. Apesar de que eu acho que ela dá um foco maior nas vítimas. Ela conta a história de várias vítimas, assim, a história das pessoas antes do crime. Ela conta a vida dos policiais que investigaram esse caso. Então eu acho que ela meio que honra um pouquinho mais as pessoas que estavam envolvidas nesse crime. Só que ainda assim, eu acho que o livro é muito confuso, ele vai e volta, tem coisas que eu não queria saber. É um livro estranho, ele não parece que tem um começo, um meio e um fim. Parece que são compilados de coisas que ela foi pegando ao longo do tempo e que ela simplesmente colocou num lugar só, sabe? Então eu não sei se foi ela que fez isso ou se foram os editores que fizeram isso, mas no geral eu acho que a melhor parte do livro é a parte 3, que fala sobre a experiência dela mesmo, que fala sobre o crime, né, e o criminoso sendo preso. Então eu não recomendo esse livro pra vocês, eu acho que ele foi muito cansativo, muito parado, e é muito estranho falar isso porque parece que ele não me deu o entretenimento que eu tava buscando, sabe? Mas enfim, gente, é a verdade. Então, eu acho que casos assim são muito interessantes, mas eu ainda assim não recomendo o livro pra vocês, a não ser que você tenha como que eu posso dizer, um interesse muito profundo por esse caso, ou que você tenha um negócio de estudo mesmo, assim, que você tenha uma certa obsessão que nem a Michelle. A melhor parte de você comprar esse livro é que você tá pagando pelos direitos dele e você tá ajudando a Michelle, a família dela no caso, ela tem uma filhinha, né, que ficou. É a melhor parte, você tá apoiando o trabalho de uma pessoa que nunca desistiu, de uma pessoa que realmente olhou o lado das vítimas e que mesmo que a polícia tenha parado de investigar, ela nunca parou de investigar e foi por conta dela que esse caso foi resolvido. Então é basicamente essa a minha opinião de Eu Terei Sumido na Escuridão. Não me arrependo de ler, mas ao mesmo tempo achei que perdi um pouco de tempo, assim, sabe? Até porque eu já conhecia o caso antes e talvez isso tenha prejudicado um pouco, porque eu achei que a Bailey resumiu bem mais, assim, o caso. Para a letra E, então, conseguimos cumprir. O nosso desafio Eu Terei Sumido na Escuridão já foi. Agora, para a letra F, nós voltamos para a ficção e nós vamos ler Fique Comigo, do Harlan Coben, que eu não tenho a mínima ideia do que fala, e eu espero que ele seja um pouco mais fluido do que esse livro, porque eu realmente demorei uns 4 dias pra ler. Vamos nessa ler Fique Comigo pra gente adiantar esse vlog.
Finalizei a minha leitura de Fique Comigo, do Harlan Coben, e foi um livro muito legal de ler. Foi um suspense que me entregou tudo que eu tava esperando de um suspense. Essa foi a minha segunda experiência com o Harlan Coben em anos e foi muito positiva, assim. Eu quero muito ficar de olho nos livros dele agora. Eu não lembro qual que era o título do outro livro dele que eu li, mas se eu não me engano, assim, na minha memória era Não Conte a Ninguém, alguma coisa do tipo. Só que esse eu peguei justamente porque ele começava com F, foi meu único critério de escolha. Ele vai contar a história de 3 personagens principais. Se vocês forem pegar na sinopse, tem essas 3 personagens lá. A primeira delas é o Ray, ele é um fotógrafo, ex-fotógrafo jornalista, ele tirava fotos em conflitos, só que no momento presente do livro, ele tá num emprego bem ruim, fingindo ser paparazzi de pessoas, então a gente não sabe por que é que o Ray desandou na carreira dele. A segunda personagem principal é a Megan, ela é uma mãe de família, ela mora no subúrbio, tem um marido legal, tem 2 filhos, e a gente também não entende exatamente por que é que ela é uma das protagonistas desse suspense. E o terceiro e último protagonista é o detetive Broom. Ele tá investigando um desaparecimento, né? Um homem tá desaparecido e ele tá investigando esse caso. Só que ao mesmo tempo que ele investiga esse caso, que é super recente, o Broom também investiga um caso que aconteceu há 17 anos e ele nunca esqueceu. Ele sempre visita a família desse outro homem que desapareceu há tantos anos e ele começa a investigar esse novo caso quando essas 3 personagens se juntam e veem que as suas vidas estão entrelaçadas por conta de um acontecimento. Eu não posso entrar em muitos detalhes porque é um livro muito simples e suspense é sempre muito difícil de comentar sobre porque você tira aquele brilho do livro. Se vocês forem ler, eu não quero estragar a experiência de vocês, mas eu gostei muito do livro. Eu acho que o Ray não foi um protagonista muito legal de acompanhar, só que ele também não é o principal protagonista. O livro tem múltiplos pontos de vista, tá? A gente vai acompanhar várias pessoas narrando essa história. Por isso é que eu falo que é difícil falar quais personagens são os principais. A Megan, com certeza, é uma personagem principal. Ela tem vários pontos de vista dentro do livro, vários capítulos dela. A gente entende bem fácil, assim, porque é que ela tá envolvida nessa história. E o detetive Broom foi um detetive muito legal de acompanhar. Ele nunca esqueceu esse caso antigo e ele tá se dedicando bastante a tentar entender o que é que aconteceu. Ele é uma das pessoas que tá realmente investida nesse caso. No ponto de vista dele, ele tem parceiros, ele conhece muitas pessoas, então é ele que vai fazer essa ligação entre todas essas pessoas. Eu gostei muito do tema principal desse livro, porque a partir do momento que você descobre quem é o criminoso, você também descobre as motivações por trás do crime, e eu gostei muito dessas motivações. Eu acho que tem um tipo de satisfação distorcida, sabe, quando a gente vê esse tipo de crime sendo realizado, e eu não tô entrando em detalhes, tá, gente? Eu espero que vocês leiam, porque eu realmente gostei muito, tô recomendando pra vocês, espero que vocês gostem da história. E quando eu fui ler algumas resenhas, eu acho que foi até na página da Amazon mesmo, eu entrei pra conferir algumas informações do livro, né, pra pegar a capa e tal, e eu acabei vendo algumas resenhas da Amazon. Tinham algumas pessoas falando que descobriram quem era o criminoso lá pra metade do livro. Eu vou ser muito honesta com vocês, eu não soube até o final quem era o criminoso. Assim, em nenhum momento passou pela minha cabeça aquela pessoa. Eu sabia que nesse núcleo de história, dentre todas essas personagens que tinham pontos de vista, alguém tava mentindo, porque é sempre assim, né? Nunca é uma pessoa de fora, são sempre aquelas ali, aquele núcleo, e tem uma pessoa que não tá falando a verdade, que tá enrolando os outros e que é o culpado. Em nenhum momento descobri quem era o criminoso, antecipei o que ia acontecer, e eu fiquei bem surpresa no final, sabe? Gostei muito de quem era, gostei do resultado, gostei da motivação por trás do crime e gostei também do modo como ele, o autor no caso, coloca o criminoso dentro da sociedade, a reação da sociedade para com esse criminoso e os seus crimes. Eu tô sendo muito enigmática nessa resenha, mas eu gostei muito mesmo, eu espero que vocês leiam. Lembrando que ele está no Kindle Unlimited, foi por lá que eu li. É muito interessante de vocês pegarem, fora que ele é muito rápido. Eu não tenho certeza quantas páginas ele tem, porque eu não vi isso lá, mas eu li, assim, muito rápido mesmo, foi questão de 2 dias, porque eu não conseguia parar de ler. E ele é aquele tipo de livro que, mesmo acontecendo algumas coisas assim, sabe, não tão rápido, ele é um daqueles livros que você não consegue parar de ler até você descobrir o final. Tem algumas cenas um pouco mais violentas, um pouco mais grotescas, eu diria,
diria, em questão, assim, de violência contra pessoas, mas não achei nada muito pesado, não achei nada muito, assim, cheio de gatilho e tal. Achei que foi um livro bem saudável até, entre aspas, considerando que tem um crime. Essa é a minha opinião de Fique Comigo, gostei muito e recomendo pra vocês. Para a nossa letra F, conseguimos cumprir o desafio. E agora nós vamos para a letra G, com Garotas em Chamas, que não tá aqui. Então, daqui a alguns segundos, eu já vou começar a ler esse livro e eu espero que ele seja muito bom. Eu tenho a impressão de que Garotas em Chamas é um pouco mais assustador, assim, do que esses dois primeiros que eu li. Um porque o primeiro foi não ficção e o segundo foi um suspense normal, mas eu acho que tem um quê de sobrenatural, assim, esse livro, sabe? Pelo menos acredito que a autora quer que a gente sinta essa coisa sobrenatural, mesmo que não tenha nada sobrenatural na história. Então, não sei o que eu vou achar, mas vamos nessa para a letra G. Eu não estava me programando gravar hoje. Eu tô xoxa capenga total, assim, não me arrumei. Ai, enfim, gente, hoje não era meu dia de gravar. Mas eu acabei de acabar esse livro. Faz tipo uns 10 minutos que eu finalizei essa leitura. E eu sinto que se eu não falar com vocês agora, eu vou analisar esse livro e eu não vou gostar dele, sendo que o meu primeiro instinto, quando eu finalizei esse livro, foi gostar muito dele. Então, eu quero aproveitar esse momento pra falar pra vocês que eu gostei muito de Garotas em Chamas. Só que eu não quero analisar, sabe? Eu não quero pensar nele, eu quero sentir que gostei, porque gostei. Garotas em Chamas vai contar sobre a Jack Brooks. Ela é uma reverenda, ela é como se fosse a versão feminina de um padre. E a Jack acaba se envolvendo numa polêmica. Ela cuidava de uma capela em Notting Hill, né? Esse livro é britânico, a autora é britânica. Uma coisa bem grave acaba acontecendo e ela estava envolvida no caso. Então, o chefe dela transfere a Jack para uma outra capela numa cidadezinha pequena, meio que para ela ficar um pouco fora dos holofotes, assim, vamos colocar entre aspas, né? A Jack é uma mulher de Deus, só que ela é bem diferente, assim,
Primeiro porque ela é mulher nesse meio, né, nesse meio religioso. Segundo porque ela tem uma filha, a Flo, e ela é uma mulher, assim, bem desencanada, sabe? Ela bebe, ela fuma, não que ela fala para as pessoas fazer isso, mas ela é uma mulher mais vivida. A Jack vai pra essa cidadezinha, então, e agora que eu vim gravar, o sol apareceu. O dia tá completamente nublado, gente, e o sol apareceu agora. Mas agora que eu tô aqui, eu me recuso a sair daqui, então vai ser com o sol mesmo. A Jack vai pra essa cidadezinha, então, com a filha dela. Elas chegam nessa capela, né, que é a capela que ela vai ficar como responsável, só que como ela tá meio que em período de treinamento, ela acaba conhecendo a cidade, as pessoas que estão ali, e ela também acaba descobrindo que ela está ali como substituta, né, do último padre que era responsável por essa capela, porque ele acabou querendo ir morar com Deus. E ele foi com Deus, só que pelas próprias mãos. Pra eu não ficar falando a palavra, né, que vocês sabem qual é. Tudo parece muito estranho, ninguém fala pra ela exatamente o que acontece nessa cidade, todas as pessoas são muito suspeitas. É uma cidadezinha bem estranha, e eles têm essa tradição de homenagear os mártires de Sussex, né, que foram pessoas queimadas na fogueira por conta da sua religião. E eles têm essa tradição de queimar bonequinhas de graveto, tipo bonequinhas de palha, assim. Eles queimam na fogueira pra homenagear essas pessoas que foram queimadas há tantos anos. Por isso que o livro chama Garotas em Chamas. Só que enquanto ela tá nessa cidadezinha com a Flo, coisas muito estranhas começam a acontecer. Só que há 30 anos, nessa mesma cidadezinha, aconteceu uma outra coisa muito grave. 2 garotas da cidade desapareceram. A polícia acha que elas fugiram, só que nada é muito certo, porque elas nunca foram encontradas, nem se elas tivessem, sei lá, sofrido um acidente ou se tivesse acontecido alguma coisa mais grave com elas, elas nunca foram encontradas, então não se sabe o que aconteceu com essas garotas. E tudo isso se mistura pra criar um livro de suspense muito bom. Eu acho assim que esse livro é meio injustiçado. Eu entrei no Storygraph pra marcar que eu tinha lido, eu já tinha visto esse livro em outras redes, e eu falei pra vocês, eu acho que no vídeo de apresentação, logo no início desse vlog, eu falo pra vocês que os livros dessa autora, apesar de serem hypados, eles não são livros que agradam todo mundo. Eu já vi muitas pessoas falando mal dos livros dela. Mas quando eu comecei a ler esse livro, eu logo percebi que ele não era o tipo de suspense que eu tava achando que ele era, e não era o tipo de suspense que eu tô acostumada a consumir. Por exemplo, vamos fazer uma comparação breve aqui. Fique Comigo, do Harlan Coben, que foi o livro anterior a esse, eu li em 2 dias, e eu não conseguia parar de ler aquele livro porque eu precisava saber o que tinha acontecido, eu precisava chegar no final dele. Esse livro aqui eu demorei 5 dias pra ler, porque quando eu comecei a ler, a história foi tão interessante e ela me entreteve por tanto tempo que eu senti que eu precisava ler esse livro de forma lenta. Eu precisava aproveitar esse livro o máximo que eu pudesse. Eu não tava com pressa de ler, eu não estava com pressa de chegar ao final dele pra saber o que acontece. Eu tava muito curiosa porque em nenhum momento passou pela minha cabeça o que é esse livro e o final dele, o resultado dele. Gente, eu sou a maior palerma pra essas coisas. Eu nunca pego o bandido, eu nunca sei quem é o criminoso, e eu acho que assim, viver assim é muito mais divertido do que você saber logo no início. Então eu fui apreciando esse livro como ele deve ser apreciado. Vi muitas pessoas falando que a escrita dele é ruim, vi muitas pessoas falando que o plot já tava muito fraco desde o início. Eu não senti nada disso, gente. Pra mim esse livro foi de um entretenimento puro, que eu não consigo explicar pra vocês. Eu gostei muito dele. Fora que eu tava certa quando eu falei pra vocês que a autora ia pegar um pouco mais nessa parte de coisas sobrenaturais. É um suspense, e quando você começa a ler, coisas sobrenaturais começam a acontecer. Nós temos aparições, nós temos meio que assombrações, coisas sem explicação acontecendo. Como a nossa protagonista Jack é uma reverenda, ela é... Nossa, gente, agora o som ficou difícil. Como ela é uma reverenda, esse livro fala muito de religião, ele fala muito sobre a religião católica, sobre a tradição, acaba levando você a crer que ele é um livro sobrenatural. Só que logo no início você começa a perceber que, na verdade, ele quer que você acredite que as coisas são sobrenaturais, mas você sabe que elas não são. Você sente no fundo do seu coração que, na verdade, quem tá fazendo tudo isso são pessoas. Que esse livro não é um livro sobrenatural, ele é muito mais, ele fala muito mais sobre a crueldade humana e como as pessoas podem fazer o mal. Então eu comecei a ler, comecei a apreciar a história. Ele tem múltiplos pontos de vista, não é só a Jack que a gente vai acompanhar. A gente acompanha o ponto de vista da Jack, da Flo, que é a filha
filha dela. E nós temos um outro personagem nessa história que ele entra, e esse foi o meu único problema com o livro, porque o livro tem um plot principal, uma história no presente, tá? Existe uma coisa acontecendo neste momento. Esse plot é resolvido no final, eu gostei dele, eu acho que muitas pessoas podem não gostar do resultado, mas eu gostei e em nenhum momento me passou pela cabeça que era aquilo. Só que ele tem um segundo plot, que é o plot que aconteceu há 30 anos, né? Aquela história das garotas que sumiram. Então são meio que duas histórias que caminham juntas, são dois resultados diferentes de duas histórias diferentes. Pra mim, o plot principal, que é o do presente, foi muito legal de acompanhar, faz sentido, não me decepcionei e gostei. O plot de 30 anos foi o melhor, eu acho que assim, foi uma história que fez sentido na minha cabeça, ela foi coerente pra mim. Eu não estava esperando o que me aconteceu no final, eu juro que eu postei uns stories, eu vou pegar o story que eu postei e colocar aqui pra vocês verem exatamente como eu estava há 10 minutos quando eu terminei esse livro, porque eu fiquei de queixo caído, eu não tava esperando esse resultado. Então eu gostei do plot, só que como eu falei, tem esse terceiro personagem que tem pontos de vista no livro, ele é criado pra que os plots façam sentido, pra que as coisas aconteçam de uma determinada forma. E eu não acho que a criação desse personagem tenha sido necessária na história. Eu acho que a autora criou esse personagem porque fazia sentido na cabeça dela e porque ela precisaria dele em algumas cenas. Pra mim, não fez sentido ela criar esse personagem, sabe? Eu acho que ele não deveria existir. Eu acho que a autora deveria ter contado apenas com as personagens principais do livro e com a história que ela estava criando. Ela não necessariamente deveria ter criado uma terceira personagem pra fazer sentido com a história. Esse foi o meu único problema com o livro. Eu diria pra vocês aqui agora, com o que estou sentindo agora, que esse é o melhor livro desse vlog. Eu ainda não li Holly, mas eu acho que Holly não vai alcançar o que eu senti lendo esse livro. Eu gostei muito dele, ele é assustador na medida certa, ele é nojento na medida certa, ele é surpreendente na medida certa. A Jack é muito legal de acompanhar, a filha dela também é muito legal de acompanhar. Eu acho que ele tem cenas que te deixam pensando, ele tem assuntos que te fazem refletir, ele fala muito sobre religião, que é uma coisa que eu gosto. A Jack é uma mulher muito desencanada, assim, com a religião. Ela fala que ela precisa de religião, só que ela tem uns pensamentos e ela tem umas reflexões muito boas. E eu, no geral, gostei muito desse livro. Eu recomendo muitíssimo Garotas em Chamas pra vocês. Eu espero que, se um dia vocês lerem esse livro, vocês gostem dele tanto quanto eu gostei. Eu sinto que, de vez em quando, eu vou contra a maré, sabe? Pessoas que gostam muito de um livro e, de repente, eu não gosto. E, de repente, eu pego um livro que ninguém gosta e eu gostei muito, eu não entendo. Gente, ele tem uma nota muito baixa mesmo. No Storygraph, por exemplo, ele tem uma nota de 3.9. É muito baixo. Se você for comparar com 5 estrelas, fiquei decepcionada com essa nota. Eu acho que as pessoas não aproveitaram esse livro como eu aproveitei. Não tô falando que vocês leram errado, tá? Se vocês não gostaram. Mas eu acho que eu li de uma forma que bateu ali no que eu tava precisando, sabe? E eu tô muito surpresa com ele, de verdade. Eu quero ler os outros livros da C.J. Tudor. Pelo que eu tava vendo aqui, nesse resuminho dela, ela tem O Homem de Giz, né, que eu comentei com vocês. Tem um outro que eu tinha esquecido, que eu já tinha visto falar, que é O Que Aconteceu com Annie. Esse também eu já vi, eu sei que é um bonequinho na capa. E tem um terceiro livro dela que chama As Outras Pessoas. Eu não conhecia esse. Eu, assim, tenho uma leve lembrança da Intrínseca publicando esse livro, só que eu não lembro da capa, sabe? Eu não me preocupei muito com ele na época. Então, eu tô muito surpresa e eu quero muito ler os outros livros dessa autora. Eu, com certeza, vou investir na C.J. Tudor. Eu espero que os outros livros dela sejam tão, sei lá, sejam tão bons, me entretenham tanto quanto esse conseguiu fazer. Eu tô, de verdade, muito surpresa. Recomendo muitíssimo. Gostei muito de Garotas em Chamas e eu tô muito feliz que vocês me sugeriram esse livro para a letra G, sério. Então, só que agora, o que acontece? Hoje é dia 10. Eu preciso ler Holly, do Stephen King, né? Que é o último livro que... Deixa eu pegar ele aqui. É o último livro desse vlog. Só que ele é muito grande, assim como todos os livros do Stephen King, né? Esse homem não sabe escrever um livro pequeno. Ele tem 441 páginas. Só que o meu problema com esse livro e com esse vlog é que dia 13 começa a MLI. Quando esse vlog sair pra vocês, eu já soltei o vídeo de TBR da MLI. Será que consigo ler esse livro em 3 dias? Pra eu terminar esse vlog antes da maratona? E aí, na primeira semana da maratona, enquanto eu estiver lendo os livros que eu quero ler na maratona, eu consigo
consigo editar e soltar esse vlog pra vocês. É muito estranho, né, gente, falar sobre o vlog enquanto eu estou gravando o vlog, porque é meio que um multiverso de vlogs. Vocês estão assistindo, só que eu tô no passado tentando entender quando é que eu vou soltar esse vlog pra vocês. Enfim, vocês não tem nada a ver com isso, não é a preocupação de vocês. Vamos para a Holly, então. Eu queria só fazer um último comentário, porque eu sei que vocês viram aí. Eu tenho Mrs. Mercedes, eu acho que no take de Fique Comigo vocês devem ter visto o Mrs. Mercedes do lado dele, porque eu tenho parceria com a Companhia das Letras e a Suma é quem publica o Stephen King aqui no Brasil, eu tenho parceria com eles. De vez em quando eles disponibilizam livros antigos no NetGalley pra gente pegar e ler, então decidi pegar porque vou ler Holly, e como eu falei pra vocês, Mrs. Mercedes é um dos livros do Stephen King que me chama a atenção, já faz tempo já. Eu não vou ler Mrs. Mercedes aqui nesse vlog, tá? Mesmo que ele esteja conectado com Holly, não vou ler nesse momento, porque não dá tempo, gente, não dá tempo. Mas eu espero gostar de Holly, espero ler Mrs. Mercedes depois, tendo em vista que Holly vai aparecer em algum momento lá. Mas é isso, já falei demais. Eu tô muito surpresa com Garotas em Chamas. Leiam! Foram 3 dias de leituras intensos e eu juro, quase que não dá, mas eu finalizei a minha leitura de Holly. E eu falei que quase que não deu por conta da MLI, porque hoje é dia 13 e a MLI começa hoje. Mas eu sacrifiquei várias horas do meu dia, agora é 1h da tarde. E eu consegui finalizar Holly. Li 120 páginas essa manhã. Não me perguntem como eu fiz, mas eu fiz. E eu tô muito, muito feliz mesmo de falar pra vocês que finalmente encontrei um livro do Stephen King que gostei. E mais do que isso, gostei da protagonista e gostei das mulheres do livro, que pra mim, gente, é algo assim extraordinário quando se trata de Stephen King. Começando do começo, Holly vai contar da Holly. Ela é uma detetive, uma investigadora particular, é o termo que ela gosta de usar. E a Holly é contatada por uma mãe que está com a sua filha desaparecida. A filha dessa mulher desapareceu faz 3 semanas, a polícia tá investigando esse caso, mas ela não tem muitas esperanças porque está acontecendo a Covid nesse momento. Tá um caos completo, coisa que a gente já viveu. Então ela contrata a Holly pra ela investigar por fora, né? Meio que paralelamente à polícia. E a Holly decide então aceitar esse caso porque a mãe dela acabou de falecer e ela precisa se distrair com alguma coisa. Ela aceita o caso e começa a investigar esse caso, que depois se torna muito maior do que ela estava imaginando, porque não é só um caso de desaparecimento, é um caso de sequestro e coisas muito piores, porque vocês conhecem o Stephen King, só sequestro não seria o bastante pra esse homem. Acontece que a Holly, como eu falei pra vocês 1000 vezes já, é uma protagonista, é uma personagem, desculpa, de Mrs. Mercedes. Pelo que eu entendi, no primeiro livro da trilogia, nós temos o Bill, que é um ex-policial, se eu não me engano, que se torna investigador particular, e ele tá investigando esse caso específico. Quando ele começa a investigar esse caso, algumas pistas levam ele até a família da Holly, e é aí que ele conhece a Holly. A partir desse momento, ele começa meio que a ter uma relação mais próxima com a Holly, como se fosse de mentor e aluna, e ele começa a ensinar muitas coisas que a Holly aprende depois. Depois, no segundo e no terceiro livro, a Holly também já entra nessa história como uma ajudante do Bill. Nesse livro aqui, o Bill já faleceu faz 5 anos. Não só isso, como a Holly tem aproximadamente 55 anos. Então, assim, é um tempo depois dos acontecimentos de Mrs. Mercedes. Eu fiquei com muita vontade de ler a trilogia principal, porque ela fala bastante do Bill, ela fala com bastante carinho dele. E a Holly, nesse livro, aparentemente está bem diferente do que ela é em Mrs. Mercedes. Eu já vi uma entrevista do Stephen
King uma vez falando sobre esse livro, acho que foi logo quando ele foi lançado lá fora, e eu vi ele falando que a Holly se tornou uma das personagens favoritas dele. Ele até fala aqui, se eu não me engano, tem um quote aqui dele nessa última parte que fala assim: eu não conseguia deixar Holly Gibney partir. Ela deveria ser uma personagem secundária em Mr. Mercedes, mas acabou roubando a cena e em meu coração. Holly é única. E ele, a partir disso, né, com esse amor que ele teve com a Holly, por conta dela ser uma personagem secundária, ele decidiu escrever esse livro aqui da Holly pra meio que honrar a personagem que ele criou, até porque ela realmente é uma personagem muito legal. E pra mim, esse é o primeiro ponto positivo desse livro. Eu adorei a Holly como protagonista, como investigadora. Ela é uma mulher muito empática, uma mulher muito preocupada. Ela tem umas coisas únicas dela. Eu não diria que ela tem toque, mas ela tem algumas coisas assim particulares dela. Ela se importa muito com a saúde, ela é meio hipocondríaca, ao mesmo tempo em que ela fuma muito, e ela tem umas reflexões muito legais. Ela é uma mulher muito corajosa, apesar de todo o passado dela, e de Mrs... eu não sei se é Mrs. Mercedes, acho que eu tô falando errado, gente, acho que é Mr. Mercedes. E dela ter sido completamente envergonhada na primeira parte da história, mas assim, eu amei a Holly. Pra mim, o meu maior incentivo agora pra pegar a outra trilogia é conhecer a Holly desde o início, porque eu sei o que a vida dela se torna, mas eu gostaria de ver a Holly naquela época em que ela tá com o Bill. Eu acho que vai ser muito legal de acompanhar o crescimento da Holly, até porque eu sei que aqui ela tá um pouco diferente. Então, a Holly como protagonista, como investigadora particular, é o primeiro ponto positivo dessa história. Segundo, o que eu falei pra vocês, eu não me senti desconfortável em nenhum momento dessa história com relação às mulheres do livro. Um dos meus grandes problemas com Stephen King, lendo 4 livros dele, eu li Joyland, li Billy Summers, Carrie e A Longa Marcha. Nos 4 livros, o meu maior problema com o King foi com relação ao modo como ele trata as mulheres. Eu acho que ele escreve protagonistas muito interessantes, mas ele acaba usando de coisas muito degradantes pra incluir essas personagens na história e fazer a história funcionar. Eu nunca gostei disso, não gosto de nenhuma das histórias, assim, com relação a esse ponto feminino dos livros que eu li. E esse daqui foi uma grande surpresa, porque tem muitas mulheres na história. Nós temos primeiro a Holly, que é uma protagonista, nós temos a Bárbara, que é uma amiga da Holly, eu acho que ela estava na primeira trilogia, se eu não me engano. Nós temos a Izzy, que é uma policial, e nós temos um dos criminosos, que é uma mulher também. E em nenhum momento eu me senti desconfortável com as coisas que o King criou. Eu acho que ele tá aprendendo a não exatamente se utilizar de alguns recursos do corpo feminino e da descrição física das mulheres pra criar história. Simplesmente as mulheres estão aqui porque elas são mulheres fazendo um trabalho decente que pode estar no livro. E eu acho que o King tá acertando. Gostei de todas as personagens. Eu gosto muito da família da Holly, vou colocar entre aspas. Ela tem uma equipe ali que tá com ela. Não é exatamente uma equipe, mas todo mundo meio que se ajuda. Por isso que eu tenho mais um incentivo, né, pra ler a primeira trilogia. Fora que a história desse livro é muito interessante. Nós temos um casal, o Rodney e a Emily Harris. Eles são 2 professores universitários, super renomados e super respeitados no meio, só que eles escondem um segredo terrível, que pode estar relacionado ou não aos casos da Holly. A gente sabe que sim, porque... principalmente eu, porque eu já li, mas eu não vou falar pra vocês o que é. O meu único problema com esse livro é justamente com relação ao casal de criminosos, porque a gente tem o ponto de vista deles logo no primeiro capítulo. Então, quando você abre o livro, aqui no dia 17 de outubro de 2012, nós temos um dos crimes deles. Então, nós leitores sabemos desde o primeiro capítulo quem são os criminosos e o que é que eles estão fazendo. E depois é que a Holly entra nesse crime ela entra nesse caso em 2021 e a partir daí ela começa a ligar os pontos, sendo que eles são criminosos desde 2012. E esse foi um grande problema pra mim. Não vou falar que foi um grande problema, mas esse foi um problema pra mim porque eu sou daquelas pessoas que ama o suspense. Eu amo o suspense. Pra mim, um dos pontos altos de ler livros de suspense, né, thrillers no geral, é eu não saber o que tá acontecendo. Eu amo esse sentimento de, cara, o que tá acontecendo aqui? Não tenho ideia do que tá acontecendo. Falei pra vocês em Garotas em Chamas que eu sou a maior palerma, eu nunca descubro quem é o assassino antes. Então, pra mim, o mais divertido desses livros é justamente eu ler sem saber o que tá acontecendo, sem saber quem é o criminoso, e no final eu ter essa surpresa de, uau, eu não sabia que era essa
pessoa. E esse livro aqui me roubou isso, porque desde o primeiro capítulo eu sabia quem eram os criminosos e sabia exatamente o que eles estavam fazendo. A gente só vai acompanhando a Holly ligar os pontos. E aí a Holly é muito interessante de acompanhar porque ela é muito inteligente e ela consegue fazer isso. Só que ao mesmo tempo eu acho que tira um pouco daquela tensão que eu gosto, particularmente falando. Ainda existe uma tensão, tá, no livro, não vou falar que não tem, porque tem. Você tá vendo as coisas acontecerem e você quer que a Holly descubra logo o que tá acontecendo pra ela conseguir pelo menos salvar as vítimas, mas a gente tem um tipo de tensão diferente, sabe? Não é aquela que te deixa ansioso. É aquela que você vai acompanhando a história e você vai sentindo aquela tensão um pouco mais atenuada, eu diria. Eu não sei, eu acho que esse foi o meu maior problema com Holly. Eu não fiquei tão empolgada durante a leitura, que é o que eu mais gosto de sentir quando eu leio um livro de suspense, empolgação. Mas ao mesmo tempo, gente, de todos os livros do King que eu li, esse daqui tomou o primeiro lugar do ranking. Nossa, eu tô errando muitas palavras hoje, né, gente? É porque eu tô cansada, eu realmente li muito ontem e hoje. Mas enfim, agora nós temos Holly em primeiro lugar. Foi o livro do King que eu mais gostei de ler. Como eu falei, eu não vou deixar de ler King. Eu tenho meus problemas com o autor, mas esse livro me dá esperanças de que o autor tá mudando os meus problemas com ele. Parece que ele tá ouvindo eu falar e mudando o que eu tava sentindo antes, sabe? Outro comentário, o último, prometo, é que esse livro pega muito forte com relação à Covid, que eu falei pra vocês. Aqui no começo tem uma dedicatória bem curtinha que tá escrita assim: este é para Chuck Verrill, editor, agente e, acima de tudo, amigo. Aí tem uma data, 1951, 2022, acredito que ele tenha morrido de Covid. Tá isso aqui, obrigado Chuck. Não sei se essa foi a motivação do King, mas ele decidiu, ele fala até que no final tem uma nota dele, ele fala que ele decidiu incluir a pandemia e incluir o Covid. Ele tem muitas visões políticas nesse livro. A Holly tem visões políticas, as pessoas têm visões políticas sobre o presidente da época. E ele fala aqui nessa nota do autor que ele decidiu colocar isso porque ele sempre gosta de colocar grandes acontecimentos dentro dos seus livros. Ele também fala que a Covid pegou todos de surpresa. Ele tinha escrito um livro em 2019 que foi lançado em 2020 e a Covid não estava nesse livro porque em 2019, enquanto ele estava escrevendo, ainda era algo pouco falado. Só que nesse livro aqui que foi escrito ou lançado, sei lá, em 2021, ele se passa em 2021, ele decidiu escrever porque pra ele foi uma coisa muito importante até pra história dos Estados Unidos, então ele incluiu isso também. Eu acho que é legal falar isso pra vocês porque, querendo ou não, a gente pode ter alguns gatilhos com relação a isso. Eu não tenho gatilhos com essa pandemia, mas eu sei que muitas pessoas perderam entes queridos, então fica aí a dica pra vocês, caso vocês tenham gatilho com a pandemia e com a Covid no geral. Mas enfim, gente, finalizamos esse vlog com Holly. Não foi uma decepção do Stephen King, eu tô muito feliz. No geral, esse vlog deu muito certo, eu tô muito feliz, tô muito satisfeita com tudo. Juro, se eu tivesse combinado, eu não tinha acertado tanto. Comenta aí qual é o seu livro de suspense favorito. Eu quase nunca faço vídeos de suspense, eu acho que pelo menos uma vez por ano aqui no canal, mas eu gosto tanto, gente. E eu quero daqueles que tem um plot twist, assim, muito legal no final, que vocês não estavam esperando, o assassino ou o criminoso. Eu gosto desse tipo de surpresa, então comenta aí alguma sugestão. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir, porque me ajuda muito a chegar em novas pessoas. E claro, se você ainda não é inscrito aqui do canal, aproveita pra se inscrever pra não perder nada. Com relação à MLI, que foi citada nesse vlog, eu vou fazer 5 vlogs de leitura, pretendo fazer 2. E se você tá assistindo esse vlog no passado, talvez eles já tenham saído, porque eles serão os próximos. Então entra no vlog seguinte pra não perder a minha jornada na MLI. Muito obrigada por vocês me acompanharem nessa jornada de lendo o alfabeto. Nós ainda estamos muito longe de finalizar, eu só fiz 2 vídeos até agora, então até o final do ano eu tenho que ler os outros títulos que vão compor essa minha jornada de alfabeto literário. Mas eu espero muito que vocês estejam gostando, espero que vocês tenham gostado dessa experiência aqui de E, F, G e H. Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Um beijão pra vocês e até mais. Tchau!